Oxin, ó. Olha eu de volta, oxin. Olá, Pai José. Que gostoso, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, oxin, ó. Boa madrugada, bom tudo. Bom tempo. Oxin, ó. Nós recebemos várias perguntas. Podemos começar? Sim, para a felicidade do menino, um monte de perguntas. Oxin, ó. Não, são perguntas muito boas essas perguntas. Olha, primeira pergunta, boa tarde. Sim, Fala-se que não tem passado nem futuro. sim, ó. Aqui no Brasil, um vidente preveu a queda de avião com um time de futebol. Uns meses atrás, uma taróloga viu nas cartas que umas pessoas influentes nessa mega investigação na política brasileira ia morrer, e sim, agora morreu o relator da mega operação, que deram o nome de Lava Jato. Como se explica essas previsões e muitas outras que deram certo? Sim, porque não tem passado, nem presente, nem futuro, ó. Tem só o agora, oxin, ó. Então, no agora, eu posso acessar as curvas de probabilidade Do outro agora, oxin, ó. do outro agora. E por isso que, às vezes, A essas ideia de previsões... presente, a ideia de... Por que eu não disse que não existe presente? Porque a ideia de presente já colapsa a influência de um passado, sobre uma conotação temporal. Quando eu falo apenas do agora, eu me desvinculo desse processo interpretativo. Assim, eu olho para o passado como fatos, e as interpretações são vinculadas apenas às minhas interpretações, me trazendo responsabilidade sobre uma perspectiva de um fato. Assim, interessante, assim. Agora, sobre os processos contrativos que deram origem à catástrofe da queda de um avião, assim, é duro, porém, a expressão de um equilíbrio diante da proposta, ou até mesmo diante da perspectiva de uma repercussão planetária do que ocorreu, em si é uma manifestação equilibrada. Por mais que a ideia de um avião cair, onde vários jovens entram em um processo de dessoma, seja triste, a perspectiva, dando alguns passos atrás, nos traz uma visão mais lógica e funcional do próprio processo. Assim, entendeu? Assim, Mas muitas dessas previsões também não dão certo. sim, são estatísticas. Né? Quantos videntes existem? Não sei, um monte. Quanta gente joga na loteria? Assim, Bilhões de pessoas. alguém acerta, né? Às vezes acumula, tem vezes que ninguém acerta. Sim, tem isso também. Assim, mas Uhum. a tendência é gerar alguma perspectiva sobre um vidente acertar e a ideia sobre o conceito de interpretação e captação do outro agora é mais a ideia melhor vendida. Assim, eu não estou Aliás, dizendo que processos de evidência não existem. Assim, aliás, o que está interessante, o fenômeno, é que quanto mais gente joga na loteria, e aí as pessoas acreditam que tem menos e menos probabilidade de ganhar. E é engraçado que a probabilidade da loteria acumular, do prêmio acumular e ninguém acertar, aumenta. Então, está se tendo o fenômeno de que você vai semanas e semanas, 6 semanas, 7 semanas, sem ninguém ganhar, e o prêmio vai acumulando. sim. O mundo é um espelho. Se você achar que não vai ganhar, como você vai ganhar? Não, o universo sempre diz sim para o que você acha, para os seus achismos. Sim, exatamente. Assim, estou arrumando um negócio aqui. Ponto. Ficou alguma dúvida? Assim? E essa ideia que se fala nos campos de que a Terra passou por uma fase que já acabou
E que por isso, bom, tem gente que fala desde 1987, uma coisa assim, 1968, tem diferentes datas, mas tem em comum essa coisa de falar que essas profecias do passado não se manifestaram e não se manifestarão. Por exemplo, as profecias de Nostradamus pararam de se manifestar. Sim, a Terra passou para outro estágio da elipse da consciência. Tem mais responsabilidade pelo que nutre. E as correlações e interpretações de um presente se moldam a um agora, diante de uma perspectiva coletiva. Por isso, e não tem mais, não? Somos mais responsáveis pelo que nutrimos, não, senhor? Tá tão ruim assim, não. As coisas pararam de acontecer, olha só. Não, o negócio está cada vez melhor. Tá. Sim, por isso que a gente fala desse jeito, não, assim, ó. Então, se eu vejo, vamos supor, eu estou lendo o jornal, eu vejo uma previsão de um vidente. E eu não gosto daquela previsão, eu não quero emprestar minha energia. Eu sou responsável pelo que eu vejo, então eu não quero emprestar minha energia para aquela previsão. Eu posso dedicar minha energia a colapsar uma outra curva de probabilidade? Faz outra previsão. Como é que é? Faz outra previsão e posta no outro jornal. Exato, você faz outra previsão no jornal, ou então você faz um decreto. Qual a função dos decretos e as previsões? Como é essa dancinha? Decretam. Os decretos decretam. E você gera um ponto de força e um ponto de magnetismo naquele decreto. Ele começa a influenciar as interpretações e processos tanto pessoais como interpessoais. Já a previsão é uma proposta. Você pode captar a proposta coletiva de um pensamento, de uma curva de probabilidade e prever, ou você pode gerar essa curva e vender a ideia a todos, e aquilo se concretiza, assim, ó. Eu ia te perguntar o que é evidente. Por que ele é evidente e você não? Por que ele é evidente no seu... Porque ele se permite? Porque ele se chama assim? Também, ó, assim, ó. Também, ó. Porque ele... E se você ir lá e falar que você vai prever algo e sair no New York Times e milhões de pessoas ver no mundo todo? Qual a probabilidade daquilo acontecer? Se as pessoas compram aquela ideia, a probabilidade aumenta, porque nós somos todos vagos, nós somos todos macumbeiros. Sim, então é isso, ó. Tá perfeito. A resposta respondida por você. Entendeu, assim, ó? Entendi. Então, por isso que eu posso encontrar aquela proposta da previsão de um coleguinha, mas não é uma proposta que eu quero comprar, aquele convite é uma brincadeira que eu não quero brincar, por exemplo, uma brincadeira de Terceira Guerra Mundial, e decretar que na minha bolha reina mais e mais paz. Sim, é exatamente, é assim. E ali eu crio o meu ponto de força de outras curvas de probabilidade que se colapsarão. Sim, ó. É muito bonitinho, gostoso ser todo mundo macumbeiro. É uma boa brincadeira. Sim, mas é a verdade. Sim. Não, é a verdade. A coisa é que as pessoas não têm consciência de que são. Então se veem vítimas de um mundo externo que impõe. Sim, perfeito, assim, ó. Então, em resumo, a pergunta dessa pessoa... Assim, ó. Sim. Me escutou? Acho que deu um picozinho, né? Deu uma... Sim, repete. Assim, ó, você estava mudando. Sim, eu falei em resumo, a resposta à pergunta dessa pessoa é que ela se veja que ela também é vidente. Sim, o tempo todo, sobre as perspectivas das mais variáveis curvas de probabilidade, assim, ó.
E é possível se mudar o passado? Sempre, ó. Você muda a perspectiva que você tem diante dos fatos. Os fatos são gerados em conjunto e, por isso, nunca mudam. Mas a interpretação é individual, assim, ó. Eu posso adquirir mais fatos também, né? Como assim a aquisição de mais fatos? Eu não entendi o princípio da pergunta, assim, ó. É igual o processo, por exemplo, de estudar história. Quando a gente estuda história no primeiro ano primário, a história é bem simplesinha. Quando você estuda no ensino Sim, médio, já perfeito. vai Você pode se acrescentando aprofundar, sim, sim. complexidades, contradições, né? Os vilões já não são tão bem delineados, e quando você estuda na universidade, já vai se acrescentar mais e mais complexidade, contradições e fatos. Sim, perfeito, assim, ó. Podemos seguir para a próxima pergunta, ó? Sim, a próxima pergunta. No próximo diálogo, por favor, pergunta se o exorcismo de Emily Rose é isso que falam mesmo ou foi apenas um caso de desobsessão? Obrigada. O que é Não sei o isso? que falam. Eu não sei o que é exorcismo de Emily Rose. O É que um falam? filme, é um filme. Sim, é um filme. Um filme que dizem que são de fatos reais, ó, assim, ó. Ah, sim, então acho que o que falam bom, se você compra a ideia do filme, é que ela realmente Sim, foi é possuída. um padre que fez a desobsessão ou o exorcismo, ó. Uhum. Não sei. Por que não? E por que sim? Não sei. Por que não? Por que Sim, não? e são fatos. Mas os fatos são interpretados, são assim, fatos reais, interpretados com a visão cinematográfica para uma filmagem para que esse filme seja vendido. Então, até que ponto os fatos são fatos? Sim, mas aí eu olho o efeito de comprar certas ideias. Então, se eu comprar a ideia de que uma possessão involuntária é possível, eu vou criar uma sensação de que eu sou vítima de um algoz externo que pode me possuir e o mundo se torna Então, amedrontador e toda, tudo. toda possessão diante de uma perspectiva religiosa ou não, em si é um processo voluntário em algum nível. Assim, então é involuntário no nível superior sobre a perspectiva e interpretação. Viu? Tem uma buzina de aprovação. Sim, ou é voluntário em algum nível de consenso. Ó. E aí se manifesta diante do fato. É assim, ó. Já existiu muitas coisas complexas em outros padrões vibracionais. Então, assim, ó. Mas, de certa forma, eu tenho que assumir a minha responsabilidade pela minha psicopassividade que manifestou aquilo. Sim, mais uma ciência diante da consciência para ser ciência de uma experiência. Assim, ó, só isso. Ó. Simples, assim, ó. Mas não dá para alegar ou desalegar, mentir ou desmentir, assim, ó, porque senão eu iria desconstruir propostas interpretativas sobre as quais eu não quero, assim, ó. Mas não seria igualmente válido interpretar como uma obsessão? E assim ver aquilo como um caso de desobsessão? Sim, também, mas não só para esse caso, mas para todos, assim, ó. Sim, para todos. Assim, o exorcismo é apenas um outro termo para descrever um processo de obsessão. Sim. Perfeito, assim, ó. Sim, porque quando eu uso a palavra exorcismo, ela é um pouquinho mais mistificada. Sim, todo o processo católico, assim, ó. Sim. Mas ocorre, ó, por momentos de fragilidade psicológica, por momentos de dor, são pessoas que se expandem, e há possibilidade sim de uma
conexão, assim como estava ocorrendo agora, assim, ó. Como estava ocorrendo agora? Como assim? Sim, está ocorrendo, não está? Quem está falando com você? Assim, ó. Assim, você está falando comigo, mas é uma psicopassividade voluntária, consciente. Sim, em algum nível, ó. Sim. Naquele caso era inconsciente, mas é isso aí, ó, assim, ó. Agora, se você ficar aí além do tempo, aí a relação se transforma. Ele não deixa, assim, ó, depende de um processo de contração e psicopassividade dele, para que isso possa acontecer, mas se for para propor assim, ele não deixa, ó. Então pode-se dizer que no volante do carro aí ele tem prioridade sistêmica, ele pode tomar o volante de volta? Sim, assim como pode não deixar nada acontecer, ó, assim, ó. Sim, porque você tem prioridade sistêmica de acesso àquele volante. Sim, Ele é configurado para a sua chave energética. sim, nós temos a chave porque fazemos parte da sustentação. Então, todo mundo tem um pedacinho da chave que ele usa como uma chave completa. Então, assim, ó, Sim, mas ele tem a chave completa. sim, foi proposto assim. A gente respeita os contratos, não assim, ó. Sim. E os casos em que médiums se sentem assediados pelas entidades que eles dizem Eu disse ainda trabalhar há com pouco, eles e ó. tudo? Sim, por que ele tem o controle? Eu disse, porque ele não se deixa. Porque ele exerce o controle. Sim, e o que o médium não faz? Não exerce o controle e gosta de ficar na psicopassividade. Sim, não sei se gosta, depende dos níveis interpretativos e dos processos pessoais de cada um, assim, ó. Ah, é porque, de certa forma, a gente sempre está fazendo o que gosta. Só que às vezes a pessoa Não não quer sei, ver. depende da visão do que é gostar para você, da pessoa. Processos um tanto relativos, sem absolutismo e, ó, como falam assim, a regra, assim, ó. Então, que outro Não estou termo? mentindo para você, estou reinterpretando, assim, ó. Pois é, me dá um termo melhor. Experiencia. Então, ele experiencia uma psicopassividade. Sim, sempre amplo, aberto, assim, ó. Sim. Ah, mas não sei. Sabe por que eu não gosto? Eu não gosto do experiencia. Porque ah, tira a capacidade dele de fazer alguma coisa por aqui sobre aquilo. Como sim? Não, porque se é uma coisa que eu experiencio, ela me parece uma coisa que acontece, assim, não tenho influência Não, longe sobre. disso, não. Então, fosse assim, esse argumento iria invalidar o mesmo argumento que você usou de que eu posso ser evidente e colocar no jornal, ó. Pois É é, uma experiência. Você escolheu. Você pode comprar a ideia ou não. Não tem essa coisa aberta. Ó. Interessante essas crenças, não, senhor? porque para mim, eu não sei, não sei. Bom, enfim. Eu gosto mais da palavra escolher do que experienciar. Então, eu posso estar experienciando aquilo, mas sempre por escolha em algum nível. É isso mesmo. A questão é como os campos interpretam o que você interpreta pessoalmente de tal palavra. Nós Sim, nunca falamos para só uma pessoa, assim, ó. sim, Então sim. você vai usar suas palavras que se adequam melhor a você. E diante da minha perspectiva, sobre minha ótica, eu vou reformular as palavras. E assim a gente vai sempre brincando, experienciando, escolhendo ter interações, ó. Sim, 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 sim. Bom, isso nos leva à próxima pergunta, que é uma interação, uma experiência e deixa sequelas e traumas Bom, a próxima pergunta. Olá. Bom, podemos? Podemos? Sim, perfeito, assim, ó. Olá, gostaria de saber sobre o incesto na visão espiritual. E também, se possível, sobre orgia. Então, uma de cada vez, né? O incesto na visão espiritual.
dois corpos de espíritos tendo relações que geram interpretações e experiências mútuas, tanto em cada um dos dois, ou mais, e os outros seres. Assim, é só isso, ó, minha visão. Ó. Não dá para falar que é a visão espiritual, porque é difícil. Ó. Tem muito mais espírito do que ser humano na Terra. Mas por que o Exu daquela criança deixa aquilo acontecer? Eu tenho problemas com isso. Eu já respondi. Assim, eu tenho problemas de ver a justiça nisso, porque eu não sei, eu vejo a sua perspectiva é uma perspectiva de criança, adulto, e de espírito e de justiça, uma perspectiva dual e física. Né? A nossa perspectiva é uma perspectiva um pouco mais ampla. Se você tivesse mais dados, você não teria esses problemas. Assim, ó, mas ter problemas faz parte da mesma experiência que aquela criança ou então aquele adulto tem com sua mãe ou com o seu pai. Não importa, assim, ó. Mas não é injusto, é igual bater no mais fraco, não é injusto. Por que não é injusto? Eu acho injusto. Mas existe, não existe? Existe. E tudo que existe é o quê? Esse manifesto está em equilíbrio. Por que está em equilíbrio aquele supostamente mais fraco, que se deixa ser mais fraco, ser agredido, não? Não sei, não faço ideia. E por que às vezes o mais fraco te coloca o mais forte em submissão? Porque a ideia de força é uma ideia relativa, não é verdade? Mas por que o anjinho da guarda daquela criança... Qual era o tamanho de Napoleão Bonaparte? Não, isso que ele era baixinho é tipo um mito. O Napoleão Bonaparte tinha 1,75 m, que é uma altura média para aquela época. Não era baixinho. Em relação aos seus generais nórdicos? Não, naquela época quase ninguém passava disso. Já está cagando regra, onde tinha... Não foi o... Por isso que veio justiça. Foi só o que eu ouvi falar na internet, que é um mito de que ele era baixinho. Você acredita tudo em mim na internet? Sim. Pois é, por isso que é tão difícil ver o mundo, não? Não, tô brincando, mas é porque também... Então, a gente não sabe o que era ver se ele era baixinho ou não era baixinho, são julgamentos do que é ser baixo e ser alto. Pois é, e é isso que eu estou dizendo para você. Fraco e forte, justiça ou injustiça são o quê? Julgamentos. Se você não... O que o cientista fala quando ele não tem dados para poder interpretar? O que ele fala? Ele cria umas hipóteses. Ou... E vai testar. Ou ele fala que não sabe. Por quê? Porque ele ainda não tem dados para computar aquela equação. Nossa, então perfeito. Resposta respondida. Por isso você não precisa ficar sofrendo com injustiça, não? Mas olha só, nós todos não temos um anjo da guarda, um espírito guardião, não tem os Exus protegendo? Nós todos estamos em experiência mútua com o anjo da guarda, espírito guardião, protegendo a todos, não, senhor? Mas então, por que o anjo da guarda deixa o incesto acontecer? Por que ele não guarda contra isso? Ele estava dormindo, lendo revistinha? Depois o espírito morre, o anjo da guarda foi lá e não deixou ele ter a experiência que ele pediu, aí vai processar o anjo da guarda dele. Não, senhor? Você me privou? Deus, fui lá nascer, foi tão trabalhoso, sair daquele buraquinho, ficar comendo papinho, difícil a minha vida, aí você fica me privando, ó. Mas como que um espírito pode pedir a experiência de um incesto? E quais são as consequências do mesmo incesto? Não sei, se ele... É diferente, nós estamos assumindo incesto como abuso. Nós temos adultos que fazem incesto. Então vamos colocar incesto abusivo. Tá? Eu tô dizendo... se constrói, né? Sim, não estou dizendo o incesto, duas pessoas adultas... Não é o mesmo sentido da pergunta. Você trouxe a pergunta para o seu ponto de gravidade. A pergunta é sobre incesto e sobre orgia. Incesto é pai e filho,
pai e filha, mãe e filha, que ocorre bastante. Assim, Mas eles são adultos ou é o pai adulto e a criança? sim, nós assumimos que é o pai adulto, a mãe adulta e a criança. É isso que eu assumo que é incesto. Se são Sim, duas pessoas adultas, ali já tem dois espíritos adultos. Depois que a gente cresce, a gente vira porque irmão. você já tem dados para isso, mas a pessoa que fez a pergunta, não. Então, nós vamos responder as duas coisas, não? Então vamos responder as duas coisas. O segundo exemplo Sim, não me buga em nada, porque são dois sim, adultos. mas buga a pessoa porque provavelmente a pessoa tem conceitos religiosos, de visões matriarcais e patriarcais de família, onde a família não pode interagir entre si sobre construções feudais, construções sistêmicas, construções históricas e dos campos. Como é que eu dizer? Não é que não me buga nada. Eu acho nojento, mas eu não acho injusto. Se já são dois adultos, já é uma coisa, configuração diferente do joguinho. Sim, então, aonde estão as suas crenças que não pode ocorrer uma experiência que gera diversas outras experiências em autoconhecimento pessoal, mútuo e dos campos para aquele espírito. Você prefere, assim, passar por um momento de contração durante 15 minutos e ter uma experiência durante 80 anos, ou passar 800 anos estudando teoricamente e tentando conceber? 800 Vamos anos colocar estudando. 8.000 anos. Eu, pessoalmente, meu marido vive me enche o saco. Eu prefiro passar 800 anos estudando teoricamente e Sim, concebendo mas a do minha que 80 analogia minutos não de é contração. funcional. Trajeta por uma realidade, 8.000 anos é melhor. Assim, por uma realidade mais palpável. Assim, Sim. sim. Agora, se você tivesse a interpretação com mais dados sobre aquele fato, você talvez mudaria de opinião. Assim, Ah, não sei, eu não gosto de montanha-russa, eu não gosto de nada assim mas você não traumático, gosta diante trágico. da persona que foi gerada diante do que você é hoje. Não diante de 800 encarnações sobre uma perspectiva do que você é em outro ponto de observação. Então, é um contexto um tanto relativo, trazer um ponto de gravidade a um processo opinativo quase que opressor, não? Sim, então vamos voltar na questão do incesto. Incesto envolvendo criança e adulto, criança e adulto e adulto. A visão espiritual é que são experiências propostas para autoconhecimento mútuo. Parece fechado, mas responde perfeitamente. A questão é por que aquilo me incomoda? Se eu não tenho dados. Agora, se a pergunta fosse, quais são os dados que geram isso? Aí nós podemos falar sobre isso uma conversa inteirinha. Aí você teria mais informações, não? Mas aí não responde a pergunta. Não? Pois é. Então, Vamos à segunda parte da pergunta. Não? a segunda Porque parte. em si, falar que é uma experiência e que é uma perspectiva gerando mais experiência já puxa uma reflexão. Isso é importantíssimo para quem nos ouve. Não? Alguns podem falar que é uma visão não dual que não funciona. Mas isso em si já é um filtro interpretativo, porque não é não dual. A gente não está assumindo que não é ruim. Mas, então vamos separar um pouquinho a forma e conteúdo. No conteúdo, eu posso ver aquilo de uma maneira espiritual, como uma proposta que eu não entendo para o autoconhecimento mútuo. Mas no nível da forma, eu posso processar a pessoa e colocar ela na cadeia. Sim, posso, para ela ir pensar no que ela fez, com Sim, tranquilidade. sim, nós não estamos nos eximindo da importância e nem da visão que isso não é bom. Mas a questão é não enxergar a funcionalidade e fazer disso um prejuízo ao sistema. Sim, mas é porque o que eu noto. Porque se existe, entende, é difícil. Esses são os pontos mais interessantes. É porque o que eu noto é que às vezes quando se dá essa visão espiritual da proposta ser para o autoconhecimento mútuo, e vendo isso como conteúdo, na forma se interpreta isso de que no nível da forma eu não posso, não devo fazer nada. Não, não. Isso aí E já não é é um. Você assim. está assumindo isso. Porque se Não, você não deve,
iria para essa possibilidade. Entendeu? No nível da forma, Então, a eu posso questão é, eu não colocar... tenho dados, então eu estou assumindo. Não tem nível de forma. Tudo é forma, tudo é conteúdo. E essa é a questão da divisão. Nós não implantamos essa divisão. Assim, ó. É uma divisão que me ajuda. Por exemplo, no nível do conteúdo, eu posso amar alguém loucamente. No nível da forma, eu posso divorciar daquela pessoa e morar do outro lado do mundo, continuar E amando de continua longe. namorando. Sim. Sim, mas por quê? Essa é uma divisão interpretativa, mas não funcional. Assim, ó. Que a gente vender essa Ah, ideia para quem nos ouve, a questão do nível de forma e conteúdo, não sei se alinha ao mapa que nós estamos construindo. Assim, ó. é só porque eu posso entender o propósito espiritual dessas experiências mútuas, mas também não quer dizer que no código jurídico uma pessoa não... Mas o código jurídico é espiritual e as responsabilidades e consequências também são espirituais. Sim, tudo bem. E nós não estamos assumindo que, tirando a responsabilidade, ou então o nível de percepção de uma atrocidade moral e ética sobre a qual a mesma moral e a mesma ética nós nos introduzimos, ó Senhor. A questão é introduzir a perspectiva e a reflexão sobre isso. Então, a resposta é vaga, porque assim nós damos o direito ao outro de refletir e gerar suas próprias perspectivas, sem assumir nada. É importante, assim, ó. Quando eu assumo algo, eu cabo regra, e quando eu cabo regra, é como se eu vestisse um manto preto sobre a minha visão, assim, ó. Eu só expus a regra que é minha, ó, e não entendi como um todo, assim, ó. Não estou falando que você é assim, estou falando que é uma perspectiva funcional, assim, ó. Vamos à orgia, para ficar mais divertido. A coisa não tem esses problemas, como se dizer, são adultos. É a orgia entre adultos ou é a orgia entre adultos e crianças? E o que é uma criança? O que é uma criança? A criança entrou no leva o jogador noob no sistema. Está no nível 1, 2, 3, 4. Por Cada que idade noob? deveria ser um nível. Por que noob? Noob é um jogador iniciante no Não, sim, joguinho. eu sei o que é, mas por que noob? Por que ele é noob? Porque ele tem controle sobre menos recursos. É igual quando você Por começa um quê? joguinho, Será? Será? seu invento. Sim, mas necessariamente é. No Não, joguinho você é. está assumindo isso. A criança tem dinheiro, Vamos voltar. Não, mas ela tem paz. mas Mas o ela que é tem isso? controle, Assim, não. ela pode assinar um Sim. contrato, ela pode sair Agora, de uma casa e... perspectiva superficial. É a mesma análise sobre a condição da obsessão e do nível de aceitação ou não, do nível de interpretação, então até mesmo do nível de consenso. Em algum nível houve consenso, isso você aceita. Então, o incesto, a orgia, ou então a orgia entre menores, em algum nível houve consenso. Hoje, entre menores, pelo menos tem Não. algum pé de igualdade ali no nível do joguinho, Sim, mas... então a questão é a gente analisar quais são as crenças e processos de divisão, onde a espiritualidade é uma coisa e a minha realidade é outra. Eu brinco disso para descobrir o mundo, mas esse mundo não pode interferir no meu mundo. Sim, eu tenho a minha bolha. A minha bolha... Sim, então quando chega aqui, ó, aqui não pode, ó, assim não, assim ó, não. Sim, fica lá fora. Fica no seu mundo. Então, não é crítica, só é um convite, assim, ó. Então, é difícil, mas quais são as minhas interpretações de bem e mal e de certo e errado? Entende? Então, assim, ó, o mesmo incesto, a mesma orgia. A questão sobre a pergunta é a conotação de um viés espiritual ou de um viés religioso, aonde a interpretação de um ato que tem duas ou mais, tem três ou mais pessoas, é um ato de pecado, assim, ó. Na minha visão, como espírito, não. Mas se você pegar um espírito com viés religiosos, interpretações de conceitos
de uma visão em si, religiosa, assim como um padre que encarnado é um espírito, ele vai ver isso como um grande problema, uma atrocidade, um crime humano, né? Crime contra a humanidade. Assim como o processo de abuso de menores é um processo que é um processo de crime contra a humanidade. Assim, ó. É porque você tenta fazer as coisas como equivalentes, mas para mim essas coisas são bastante diferentes. Porque são seus filtros, sim, né? são Porque meus eu dou filtros. responsabilidade e respeito às camadas, são perspectivas. Então, assim, ó, não é que eu tento, é que eu me proponho a dar a minha perspectiva e não em sobreposição à sua em si, em equivalência diante da sua visão. E assim, a interpretação e assim, uma nova visão se manifesta em quem nos ouve e em você também. Mas, como eu disse, nós podemos falar só sobre isso, assim, ó, sobre as camadas, interpretações e consenso em uma criança diante de um ato. Porque assim, ó, a gente não foge do babado. Assim que falam, assim, ó. Assim, ó. Ai, não sei. Eu não sei. Porque, olha, nesse orbe tem esse desenvolvimento do espírito entrar nesse joguinho aqui como criança. Em outros orbes, o espírito entra Mas o sem que é passar entrar pela como infância. criança? Você entra como noob, você não tem acesso, você não tem inventário Mas são, completo, não não, tem essa é a dinheiro, questão. não tem Essa é a capacidade. questão. Não entra como criança. Mas Quem parece. desenvolve é o corpo. E Não. você se acopla em certos níveis. Mas olha só, parece que você nunca foi criança. Você já foi criança, pode ser. Eu já nasci, estou convivendo por aí, assim, ó. Então, pensa Estou com bem. 12 anos hoje. Quando você era, vamos supor, uma criança que nasce num ambiente de família onde, não sei, tem alcoólatra, tem briga e tudo, ela não pode falar, olha, E tem vocês. guerra, e tem a proposta de guerra na Síria, onde pode morrer a qualquer momento. Assim, é o que eu estou vivendo nesse momento. Assim, Pois é, mas ali pelo menos tem todo o coletivo. Vamos falar do núcleo familiar. A criança não tem como falar, olha, vocês aqui, esse ambiente aqui não tá legal para mim, eu vou sair e morar sozinho. A criança não tem como fazer isso. Ela precisa primeiro passar pelos níveis do joguinho onde ela adquire a capacidade de fazer isso, que é em qual nível aprender e ela tal. não pode fazer isso? No nível No nível de infantil. atos? Sim, no nível infantil, 5 anos, 6 anos. No nível de atos, a do aqui e do agora. As escolhas são nos atos ou são nos fatos? As escolhas são na frequência vibracional que sustenta Não, tudo. não. As escolhas, você entendeu a pergunta, mas não quer assumir a resposta. Não quero, não ajuda meu argumento. Então podemos ficar então vamos findar aqui, hein? Não, a escolha Tá está bom, antes dos tá fatos. respondido. Uma vez que se colapsa nos fatos, os atos já são consequência onde não há escolha. Sim, então os fatos diante de uma perspectiva infantil não poderiam ser colapsados pela mesma criança. Logo, os fatos são colapsados pela consciência que está fracionada ali como criança. Então, como consciência, assim como eu, ser ciente antes do subconsciente e consciente da criança, eu gero os fatos ali. Assim, mas já estão puxando minha orelha. Assim, não Não, pode. mas eu já entendi, sim. Tá, tudo bem, tudo bem. Já entendi. Já falaram, olha só que você vai falhar, já mandaram o WhatsApp. Já. Não, mas já caiu a ficha que do ponto de vista da multiplicidade de experiências e dessa proposta, realmente é diferente. Tinha, que bom, nem precisei sair, derrapar na curva, nem precisou. Sim, já caiu a ficha, mas tudo bem. Porque se eu vejo como uma unidadezinha separada do todo, aí vem a sensação de injustiça. Mas se é tudo parte do grande todo. Sim, não é nem do grande todo, é do mesmo espírito que está ali, individual, Do grande, mas não. é do grande todo daquele espírito. Sim, mas nem grande todo, nem precisa usar esse conceito de mônada. Pode usar um espírito individualizado, fracionado em experiência ali, como criança, que é uma parte da consciência que está ali, ó. Sim, e que veio justamente ser o player 2 daquele player 1 que tem
umas coisas Não, para resolver, e aí eles resolvem juntos. Não, veio o seu Player One. Ele veio o seu Player One, só que ele ainda não chegou ao nível de se conectar para ter mais acesso consciencial. Por isso a criança não tem tanta consciência. Não tem os níveis, chega a 7 anos, tem mais consciência, chega a 11, tem mais outro acoplamento de consciência, chega a 16, depois aos 21. Sim. Então, eu com 7 ainda estou fracionado ali. Só que eu, como fracionado, não posso gerar os fatos que ocorrem ali. Então, a minha emanação, como um todo espírito, gera os fatos em conjunto com a emanação como um todo espírito do Pai, que comete a atrocidade. Mas já falei demais, não? Mas aí, então, eu voltei na mesma pergunta. Sim, a questão é você, com dados, escolher algo, né? Sim, mas se você... Mas e as camadas de influências de outras vidas, e as influências de proposta de experiências pessoais? Mas pensa bem, se você ainda não está todo ali para influenciar os fatos, não é injusto. Mas você não influencia os fatos como um todo ali, você influencia os fatos como um todo antes do nível do manifesto, no nível vibracional como um todo. Aí é justo. E os atos são manifestados na sua fração. Mas é difícil, já estamos bem além do ponto. Está respondido e eu preciso ir embora para minha casinha tomar café. Assim, ó? Sim, tudo bem. Mas a gente... Não, tudo bem. E na própria evolução coletiva a gente vê mais proteção contra isso também. Tudo bem. Não é Conselho proteção, tutelar é e tudo consenso. mais. Não, é consenso. Mas o consenso, sim, o consenso, consciência. Sim, perfeito. Ó, sim. paz e luz, assim, ó? Gratidão. Peixinho. Peixinho.